está feliz? Amém. Está de bem com a vida ou não? Amém. Às vezes é difícil, não é? É verdade. Confessa que às vezes é difícil, né? Vamos ficar em pé? Então, eu confesso a vocês que eu não sou de preparar mensagem, sabe? Eu não sou aquela pessoa assim que fica 3 dias, o que eu vou pregar, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Eu não sou assim. Você vai ver comigo a Bíblia lá em 1 Reis? 1 Reis 12 é somente uma frase que nós vamos ver, tá bom? Uma frase. 1 Reis 12, 8. Diz assim, 12, 8. No finalzinho do versículo, somente uma frase. Vocês vão ler comigo? Já acharam? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz assim, eu preciso vir à escola bíblica dominical. Né? Glória a Deus, Preciso aleluia. estudar para a né? Diz bem assim, então. 1 Reis 12, 8. Lá embaixo diz assim, o que conselho vocês me dão? Que conselho vocês me dão? Era um jovem que estava falando isso, sabe? Que conselho vocês me dão? Só isso, tá bom? Que conselho vocês me dão? Depois a gente vai ver quem falou isso. Era um jovem. Que conselho vocês me dão? Vamos orar então? Levante sua mão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te damos graças, meu Deus, porque já podemos cantar, pular, exaltar o seu santo nome. Nós acabamos de ler a sua palavra, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Te pedimos que tu esteja conosco durante esta mensagem. Fica conosco. Amém, Senhor, e amém. Você pode se assentar. Eu vou trazer aqui uma mensagem assim, eloquente, aquela mensagem lindíssima, fantástica, por 2 motivos. Primeiro, eu não tenho capacidade nenhuma, né? Mas o Espírito Santo tem, não é? Então eu quero começar hoje dizendo para você o seguinte: em 1950, lá no Rio de Janeiro, tinha um time de futebol que na época era o maior do Brasil, e hoje ainda é o maior do Brasil, que é o Botafogo, futebol e regata. Fantástico, time dos times, né? E esse time, o Botafogo, estava reunindo um monte de jovens para, olha, me deu risada lá quando eu falei do Botafogo, o maior time do Brasil, que barbaridade, né? Então é o seguinte, eles estavam reunindo vários jovens para jogar futebol. Reuniram lá 50 e poucos jovens para treinar, e eles escolheram alguns que iam ficar no time e alguns que não iriam ficar no time. E lá tinha 50 meninos na faixa de 13, 14, 15 anos. E começavam a pegar o primeiro, jogava bola para lá e para cá, você serve, você não serve, você serve, você não serve. E lá no meio tinha um menino que a perna dele era assim, ó, desse jeito. Ele tinha a perna desse jeito. E esse menino estava lá para fazer um teste também de futebol, sabe? E aí começaram a chamar um, chamaram outro, pastora, começaram a chamar um, chamavam o outro, chamava um, chamava o outro, e ia ficando por último. E já estava acabando o treinamento, e aquele menino com aquela perninha dele torta lá, não chamavam ele, sabia? Não chamavam. Acabou o treinamento, e os jogadores que estavam lá, um pouco mais grave, se eu puder me dar, que estavam lá treinando, eram jogadores de seleção brasileira. Newton Santos, João Santos, pastor Ananias, que é mais velho, deve lembrar desse pessoal, que não é da minha época, né, pastor? Da época dele, né? Esse pessoal lá, 1950. E aí aquele menino, não chamaram ele. E aí ele ficou indignado e falou: ei, vocês não vão me chamar? E alguém falou bem assim: olha, como que nós vamos chamar um aleijado? Alguém falou assim: nós não vamos chamar um aleijado. E ele ficou triste, ele chorou, ele fala mais tarde que aquilo foi a pior frase que ele ouviu na vida dele. Ele ficou tão revoltado que ele correu dentro do campo, ele pegou a bola e começou a driblar todo mundo. E o Newton Santos, o João Santos, que eram os jogadores lá, não conseguiu pegar a bola dele. E de repente ele pegava a bola e jogava por baixo da perna daqueles caras que eram grandes jogadores de futebol. Esse menino, 5 anos depois, foi campeão mundial pela seleção brasileira. E há quem diga que esse menino
era muito melhor do que o Pelé. Seu nome, Garrincha. Se você for ver uma seleção brasileira de 1958, campeão na Suécia, está toda a seleção brasileira lá e tem um rapaz que a perna assim, ó, torta, ela não consegue ficar em sentido, e ele foi campeão. Sabe por que eu falei isso? Porque todos nós que aqui estamos, olha só, eu, por exemplo, se eu ficar de lado, eu estou parecendo um B minúsculo, né? É ou não é? Não é verdade? O pastor não pode falar nada, o pastor não pode falar, é verdade ou não é? Todos nós temos uma deficiência ou alguma coisa. Já reparou? A gente falha e a gente tem problemas. Um é gordinho demais, o outro é magrinho, o outro reclama, você deu o nariz aqui, não sei o que, sou orelhudo, sou muito branco, esse vestido não me serve, eu não vou na igreja porque meu pé não sei o que, a minha perna não sei o que, é assim, não é? É desse jeito, né? Os rapazes também, da mesma forma, né? Pô, eu queria ser assim, eu queria ter 1,90 m, cabelos prateados, olhos azuis, né? É ou não é? Mas no fim, é baixinho, né? É ou não é assim? Todos nós somos assim. As meninas, elas pensam em casar com um rapaz assim, pensam ou não pensam? 1,90 m, olhos azuis, cabelos prateados, forte. No fim, depois que casa, 20 anos depois, Jesus amado, parece uma barrica, né? É ou não é assim? Então a vida da gente, a gente tem que analisar e encarar como ela é e como você é. Agora eu vou entrar aqui na Bíblia, tá bom? Eu quero falar para você agora, depois eu volto com o Garrincha. Eu já volto com o Garrincha, tá bom? Não se esqueça, você não vai me fazer esquecer do Garrincha. A Bíblia que nós acabamos de ler aqui, o versículo, fala de 3 homens. Todos eles terminam com ano. Um tinha 40 e poucos anos, e os outros dois, um 22 e o outro 19 ou 20. O que tinha 40 e poucos anos se chamava Salomão. Salomão, quando Davi morreu, ele assumiu o reino. E ele era muito inteligente, filho de Davi, inteligentíssimo, né? Salomão, você sabe disso? Quando ele assumiu o reino, ele não tinha capacidade de administrar. Ele não sabia o que ele ia fazer. Caiu no céu, de repente ele passou a ser rei. Grande rei Salomão. Aí ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, me dá inteligência para que eu possa administrar o povo. Ele pediu a Deus inteligência. Ele foi sincero e pediu inteligência. Você sabe disso, sabe ou não sabe? Salomão pediu inteligência e ganhou o quê? Sabedoria. Ficou rico. Ficou caro. Salomão passou a ser o homem mais inteligente da face da terra. Até hoje há quem diga que nunca houve alguém tão inteligente quanto Salomão. Ele criou normas, regras, construiu palácios enormes. O palácio de Salomão era tão lindo que tinha 3 degraus de ouro. Os talheres dele eram de ouro. Muito inteligente, capaz. E sabe o que aconteceu com ele? Você sabe? Não? Já vou dizer. Olha só, ele era tão inteligente que onde ele ia, ele começava a falar e as pessoas ficavam encantadas com ele, sabe? Ficavam admirados com a inteligência, com a capacidade dele. Mas ele tinha um defeito. Salomão. Sabe qual, pastor? É esse mesmo. Ele não podia ter um rabo de saia. Verdade. Salomão tinha um problema terrível. Ele era mulherengo. Ele tinha uma deficiência muito grande. Ele era bonito, né? Charmoso. Tinha um Facebook colorido, lindo, né? Salomão.com.br, sei lá isso. Facebook do Salomão. As mulheres na época, então, Salomão curtiu uma foto minha. Ele compartilhou uma foto minha. Salomão vinha lá, andando naqueles cavalos lindos, né? Charmoso, cheio de charme. As meninas do Facebook não tocavam ele. No Facebook. E ele era um cara, sabe? Inteligentíssimo.
Aí eu chegava em outros países, eles viam a moça bonita, eu já ficava com o olhinho dele assim, né? Aí ela ia pagar o dote e levava a moça lá para Israel, sabia? Ele não queria saber se aquela moça tinha compromisso com religião ou não. Ele levava, ele comprava e levava. Tanto é que ele teve 1000 e poucas mulheres e 700 e poucas concubinas. Já pensou? Jesus Cristo. Eu tive problema com uma mulher, imagina com 700, né? E pastor? Imagina, pelo amor de Deus, né? Por causa que a pica minha vida por causa de uma. Eu fico pensando às vezes, sabe? Verdade, é complicado, né? Verdade. Ainda tem uma encrenca, né? Então, veja só, o que Salomão acabou fazendo? Ele ia lá, comprava o dólar e levava uma mulher. Via outra, comprava e levava para Israel. E a Bíblia ensinava naquela época, Felipe, que Deus não permitia que eles fizessem isso. Mas ele era teimoso que nem uma mula. E ele levava. Daqui a pouco Israel estava cheio de mulheres persas, gregas, egípcias, rainha de Sabá, então ficavam admirados, babava com ele, né? E lá estava Salomão, todo faceiro, feliz da vida. Aí apareceu um rapaz de 20 e poucos anos que se chamava Jeroboão. Aí Jeroboão chegou e falou assim: não, Salomão, é o seguinte, cara. Você está todo errado, você está fazendo tudo errado. Você fica aceitando todo mundo no Facebook e não sabe quem é que entra, quem é que não entra. Você fica o dia inteiro aí com o celular na mão, conversando com todo mundo no Facebook. Você fica aceitando todo mundo. Sai dessa, cara. E Salomão se encheu da razão e falou assim: olha, o Facebook é meu, você não tem nada com isso, eu vou te matar, cara. Você não tem nada com isso. Olha, ela apontou lá, disse que não é um problema, não é? Tem? Aí eu confesso, viu, pastor? Fica doido nela, tá vendo? Então veja só. Ele ficou indignado com Jeroboão, ficou louco. Aí ele falou o seguinte: Jeroboão, você está encrencado comigo, eu vou te matar. Jeroboão, que ele é bobo, não é nada, sabe o que fez? Deitou o cabelo, fugiu lá para o Egito. Não é bobo, né? Fugiu para o Egito e ficou lá no Egito. E Salomão começou a procurar o tal do Jeroboão, foi difícil, né, Jeroboão, e não conseguia encontrá-lo. E ficou lá no Egito. E Salomão lá. Chegavam as mulheres e falaram: Salomãozinho querido, lindo, faz para mim um templo para Deus Baal. E olha, é bobo, né? Quando olhava as curvas daquelas meninas: não, vou fazer, querida. Claro, querida. Claro, amor. Né? Não é assim? E começava a construir o templo para Deus Baal, vários deuses diferentes. Aí Deus lá em cima começou a olhar para ele: pastor, pois esse cara está encrencado, né? Está começando a modificar os sistemas, os costumes, tão inteligente, mas no fim acabou arrumando encrenca. Aí Deus, que é justo e fiel, que era contra aquelas atitudes de Salomão, acabou fazendo com que ele viesse a falecer. E Salomão morreu. Escafedeu-se. Morreu. Certo? E após a morte dele, surgiu o filho dele, outro Roboão. Não sei o nome, mas um nome tão feio também esse, né? Aí apareceu um tal de Roboão. Esse que é o dito aqui, que eu falei, que conselho vocês me dão. Aí apareceu o tal do Roboão. Roboão é neto de Davi, filho de rico. Salomão, riquíssimo. Já viram o filho de rico como é que é? Já não? Já viram? Ah, eu não vou tomar essa xereta aí, só tomo Coca-Cola. É assim, não é? É ou não é? É coisa do capeta. Filho de rico não é assim? Chega no olhar, vai comer alguma coisa, primeiro cheira, coisa feia, né? Bonito, né? E Jeroboão, o melhor Roboão, era desse jeito. Era mimado pra caramba. Ele era jovem, que nem vocês assim, sabe? Cheio de vida, acha que é o cara. É ou não é? Não é assim? Eu sei tudo.
Ele dizia assim: eu sei que eu sei. Ele olhava no espelho: nossa, eu sou lindo. E Roboão então assumiu o reino. E aí o que aconteceu? Chegaram para ele e falaram o seguinte: Roboão, você tem que reunir aí o povo e dizer como que vai ser o seu governo. Aí Roboão falou assim: o seguinte, reúne toda a macacada lá em Siquém, que nós vamos lá conversar com todo mundo. Eu vou dizer lá como que vai ser. Eu vou assumir o reino. Pode chamar a Rede Globo, a Rádio Aliança FM, que eu vou assumir o reino. Reúne todo mundo lá. E foi todo mundo lá para Siquém, inclusive a Rádio Aliança FM, né? Transmitiu ao vivo. Que lindo, né? E lá estava Roboão para assumir o reino. Aí, Jeroboão, lembra aquele que fugiu para o Egito? Que Salomão queria matá-lo, lembra? Pensou o seguinte: opa, Salomão morreu, eu vou voltar para lá, eu vou arrumar encrenca, porque eu sou de lá, eu sou fiel a Deus, eu vou voltar para lá. Esse Roboão aí, esse riquinho aí, esse aí vai arrumar encrenca comigo, entende? E lá estava Roboão em Siquém. De repente chega Jeroboão, o fujão, que estava lá no Egito, e chega lá. Aí de repente, o nosso amigo lindo aqui, filhinho de rico, simpático, aquele que cheira comida de comer, aquele que usa só tênis All-Star, né? Não é verdade? Enquanto outros mal tem um chinelinho havaiana. É ou não é? É assim, não é? Aí o que aconteceu? Roboão foi assumir o reino. Mas Jeroboão chegou para ele e falou o seguinte: olha, não é o seguinte, Roboão, teu pai foi um crápula, teu pai foi um mulherengo, safado, sem vergonha. A gente não sabe se ele está salvo ou não. Eu não disse se ele foi salvo ou não, né? A Bíblia não fala se Salomão foi salvo ou não. Com toda a inteligência e todo o dinheiro dele, a gente não sabe se ele foi salvo ou não. Aí Jeroboão chegou para Roboão e falou: olha, é o seguinte, cara, teu pai pisou na bola, teu pai não foi igual Davi, teu pai criou inflação, teu pai era do PT. Tem alguém do PT aí ou não? Não tem, né? Teu pai não era do PSDB igual nós, né? Criou aquela confusão toda e perguntou para ele: como que vai ser o nosso governo? Você vai ser bom ou você vai ser pior do que teu pai Salomão? Aí Riquinho se encheu de razão e falou assim: não, é o seguinte, daqui a 3 dias eu volto e falo com vocês. Roboão voltou para casa e ficou pensando: e agora? Vou ter que dar um retorno, vou ter que dar uma resposta. Que conselho vocês me dão agora dentro daquele versículo? Aí agora eu quero falar com você o seguinte: você que é jovem, você já passou alguma vez por alguma dificuldade que você não sabe o que vai fazer? Já ou não? Já? Sabe quando você tem que resolver alguma coisa e você não sabe? O jovem não tem muita experiência às vezes, sabia? Pensa que tem, mas não tem. Eu sempre que eu fui jovem, com 15 anos de idade, eu era líder de jovens. Com 15 anos de idade, eu já dava aula na escola bíblica dominical. Meu pai, que o pastor Ananias conhece, hoje ele tem 81 anos. Meu pai era muito amável, sabe? Muito querido. Ele chegou para mim um dia e falou assim: você é professor da escola bíblica dominical. Eu falei: pô, mas você é professor da escola bíblica dominical. Mas eu... vai estudar a Bíblia só. Não podia nem pensar em retrucar contra ele, porque o povo comia. Aí eu me tornei professor da escola. Dou graças a Deus por isso, pela bondade dele, tão querido que ele era, sabe? Chegava domingo de manhã, sabe o que ele fazia, meu pai? Ele assobiava no quarto. Ele assobiava uma vez, pastor. Uma vez. Assobiava a segunda vez, a terceira vez, se ele não levantasse, ele ia lá, virava com um colchão, com um caminho, tudo tinha que estar pronto para ir para a escola dominical. E era assim naquela época. Era uma ditadura terrível. Ele era do PT mesmo. Hoje não, né? É diferente. E aí, o que aconteceu? Você que não sabe o que fazer às vezes, que está com problema, você precisa de uma orientação, não é? Aí você vai chegar para a tua mãe e vai dizer o seguinte: pô, mas eu não posso falar isso para minha mãe. Eu não posso pedir conselho para minha mãe. É ou não é?
É ou não é? Não posso pedir Deus o livre, você for falar para o meu pai, você pediu, meu Deus do céu, mói no pau, né? É ou não é? É sim, não adianta querer me enganar, porque é. Pedir conselho para o pai, meu Jesus, Deus o livre, né? E a gente fica sem eira nem beira. Aí a gente vai procurar conselho, sabe com quem? Com os amigos do colégio, com o vizinho, que é aquele que tem a mesma idade que a gente, que não tem experiência, que sempre diz, não, cara, você tem que ir lá e você tem que dizer que você é o cara, mano. Você é o cara, mano. É assim, não é? Que isso, menina? Que isso? Roda baiana. Não é assim? É ou não é? Bota pra quebrar. Que isso? Meu, que isso? É ou não é? Claro que é assim, você quer. E o Romão daí não sabia o que fazia. Aí eu tive uma ideia. Já sei. Eu vou conversar com os senadores que viveram junto com meu pai para lhe dar uma sugestão. Aí ele chegou para os senadores e falou o seguinte: que conselho vocês me dão? Aí os senadores, os deputados falaram o seguinte para ele: olha, é o seguinte, robô, se você for bom para o povo vai ser bom para você. Se você for ruim para o povo vai ser péssimo para você, é claro, né? Daí ele falou: é verdade. Mas ele não ficou contente. Aí ele foi lá para os amigos do colégio dele, sabe? Entendeu? Os amigos do colégio? Aqueles queridinhos do colégio? Aquelas meninas do colégio, sabe aquelas? Hein? Sabe, né? Vocês sabem, não adianta me enganar, vocês sabem. Aí ele chegou e escuta, que conselho que vocês me dão? Os amigos do colégio chegaram para ele e falaram o seguinte: Rubão, você tem que falar o seguinte: primeiro, você é um cara. Você tem que entender, Rubão, que quando o Roberto Carlos fez aquela música, esse cara sou eu, fez para você. Você é um cara. É ou não é? Você é um cara. Esse cara sou eu. É um cara. Entende? Aí eles falaram o seguinte para ele: olha, você faz assim, chega para o povo e fala para o povo que se as costas de Salomão eram pesadas, o teu dedo mínimo é mais pesado. Você fala para o povo assim, que se Salomão chicoteou o povo com chicote, você vai chicotear com um escorpião, cara, porque você é o cara. Deu para entender? Aí sabe o que ele fez? Pinou o peito assim, colocou uma camisa nova, igual aquela da pastora da minha, assim, e foi lá pro meio do povo, né? Colheu a barriga, colocou uma cinta, empinou o peito e foi pro meio do povo. Chegou lá e falou o seguinte pro povo: olha, é o seguinte, eu sou o cara, eu sou o rei, e daqui para frente vai ser assim, vocês têm que andar na linha, eu vou ser cruel, eu vou chicotear vocês, você tem que pagar impostos, isso e mais aquilo. Sabe o que aconteceu? Jeroboão, aquele que fugiu para o Egito, se encheu de razão, criou uma rebelião e o povo de Israel dividiu em dois. Pela primeira vez Israel se dividiu em duas nações, sabia? Criou daí o estado de Judá e o estado de Israel, se dividiram e eles quiseram brigar entre eles, Deus não permitiu, sabia? E só voltaram a ser nação novamente muito 120 e poucos anos lá na frente, um reinado de Oséias. Então, eu quero dizer para você que o conselho que a gente tem é muito importante. Quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente sabe tudo. Ai, mãe, você é careta. Ai, mãe, deixa eu. Não é assim? Ah, pai, você é careta, está por fora. Né? Eu sempre costumo dizer que uma moça só vai entender a mãe dela quando ela for mãe. Entendeu? E um rapaz só vai entender o pai dela, pai dele, quando ele for pai. Aí eu quero ver, quando você estiver de madrugada, com uma criança chorando, fazer que nem a pastora que tinha que levar um filho no médico e não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí você vai ver e vai dizer: puxa, como meu pai era guerreiro, é ou não é? É assim ou não é? E a gente reclama. A gente vive reclamando de tudo. Lembra que eu falei no começo? Do meu nariz, do meu olho, do meu cabelo, minha barriga, isso e aquilo. A gente vive reclamando de tudo.
O Juan Felipe falou há pouco que ele... Aliás, a primeira música que eu toquei hoje à tarde foi... Blá, 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 blá. Chega de blá, blá, blá. Então eu quero que você entenda, voltando ao assunto, que nós reclamamos de tudo. Que não temos dinheiro, que somos feios e que somos pobres. Os discípulos de Jesus Cristo, um dia, Pedro e João estavam na frente do templo Formosa e tinha ali um aleijado pedindo dinheiro. Aí o aleijado chegou a eles e falou assim: dá-me-nos uma esmola. Sabe o que os discípulos responderam, pastor? Que não tinham nem prata e nem ouro. Trocando em miúdos duro. Não tinha dinheiro. Os discípulos de Jesus Cristo eram duros, que nem eu, que nem você. Não tinha dinheiro, aliás. Você é muito mais rico do que Pedro e João na época. Mas eles não precisavam de dinheiro. Sabe por quê? Porque eles tinham algo superior ao dinheiro. Jesus Cristo. Que supre a necessidade. Quando ele foi pedir conselho para a pessoa errada. E você? Tem pedido conselho a quem? Você tem errado? Está pensando em fazer alguma coisa errada? Como é que está a tua vida? Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua inteligência, não sabemos se ele está salvo ou não. Agora eu quero voltar para o Garrincha. Garrincha, se ele fosse olhar, se Garrincha fosse olhar para a perna dele, ele nunca seria bicampeão mundial. Sabe o que ele fez? Ele entrou em campo. Entendeu? Ele correu atrás da bola e jogava a bola por baixo das pernas das pessoas. Jeroboão assumiu o reino. Roboão, o riquinho, quis fazer as coisas conforme a influência de alguns amigos dele que não tinham caráter nem moral. Deu para entender? Houve uma divisão no reino. E existem erros que permanecem. Por exemplo, o erro de Jeroboão e Roboão fez com que houvesse uma divisão na vida da gente. Tem erros que você comete que é fácil de resolver. Quer um exemplo? Você está pulando aqui na frente, como vocês estavam há pouco, de repente a senhora Tizone, que está sentada ali, Tizone, o sobrenome, né? Eu só que não sei. De repente ela pisa no pé de alguém. Ela pisou no pé, como é que está o nome? Milena. A senhorita Tizone pisou no pé da Milena. Aí a Milena falou: ai, guria, tá cega, é? É verdade. Desse jeito assim, não é? Seu idiota. É assim, não é? É desse jeito. Aí ela fala: desculpa, foi sem querer. Desculpa, eu não vi, tá cega. Mas pede desculpa, acabou o problema. Deu para entender? Acabou o problema. Entende? Quando eu era menino, olha só o que eu fiz. Lembrei agora disso. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei o seguinte: eu quero caçar caranguejo. Verdade? Falei para ele: você está louco, rapaz? Você vai andar em mangue, você não é disso, vai andar no mangue, lá vai querer pegar caranguejo, não faça isso. Eu falei: não, mas eu vou pegar. O caranguejo veio para mim com aquele braço lá, eu vou lá e pego ele por aqui, por lá, e até vou pegar caranguejo. Ele falou: não vai pegar caranguejo, coisa nenhuma, você não sabe o que é mangue, não vai fazer isso. Sabe o que eu fiz, pastor? Fui caçar caranguejo. Lá na costeira, eu não sei, antigamente tinha mangue, hoje não tem mais, né? Hã? Ainda perdido, fui pegar caranguejo. Então, quando eu vi aquele mangue, né, rapaz, eu falei: o que eu fui fazer? Entrei no mangue, eu vou pegar caranguejo junto com os outros meninos para lá e para cá, e tal, isso, e pega, fiquei sujo pra caramba, pisei num vidro, levei 8 pontos. Eu vou tirar o sapato aqui por 2 motivos: por causa do chulé e porque é desagradável. Você viu muito alto, você acreditou, né? Não é tanto assim, não é tanto, é menos chulé. Eu dei o pé, hoje de sábado, já estou mais banho, né? Claro. Eu levei 8 pontos no pé, pastor. 8 pontos. Aquele sangue no pé, aquela coisa no meio do mangue, aquela loucura, eu falei: agora. Arrumaram um carro, sabe para onde fui parar? Hospital. Chegou no hospital cheio de lama, sujo. Aí fizeram um remendo no meu pé bonito, entendeu? Pé bonito.
Fizemos reunião e tal, arrumaram o meu carro e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, ai Jesus Cristo, meu pai me viu todo sujo, já brigou comigo porque eu estava sujo. Daí, quando ele me perguntando assim, olha, o que foi isso? Estou acidentado. Acidentado, ó. Ele fez uma surra, rapaz. Eu falei, está vendo que eu estou acidentado? Ele falou para mim, você vai ficar mais acidentado ainda. Foi o que ele falou. Esse dia eu falei para ele, está com 88, não, agora você não dá conta mais, hein? Agora não dá, ele deu risada. Então, eu apanhei. Eu fiquei sem ir para a escola, porque eu não obedeci. É claro que você não vai pegar aquele mesmo, né? Cortar o pé. Mas existem coisas que a gente faz na vida da gente, fica marcas. Eu tenho a marca no meu pé até hoje. Ficou essa marca. E existem outras marcas que têm consequências, sabe? Um filho fora da época, criança é sempre bem-vindo. Um filho fora de época, uma moça que tem um namorado aqui, de repente arruma outro ali, mais outro lá, daqui a pouco ela não sabe mais, fica desmoralizado, já saiu com fulano. Cara, então, meu Deus, eu já fiquei com Mariazinha, com não sei quem, já fiquei com não sei quem, você acha o cara. Até pegar uma doença veneira, alguma coisa, aí é assim, não é? É ou não é? Você acha o cara. Eu já fiquei com fulano desse projeto, sabe? E a Bíblia, ela nos traz um alimento muito sólido para que a gente melhore a nossa condição. E o jovem, ele tem tudo na vida para dar certo, sabe? Eu errei muito já, a gente erra. Você continua errando. Existem erros, como eu falei, que ficam marcados para todo sempre, e outros não. É o caso do pisão na Milena, no pé da Milena. Pediu desculpa, acabou. Mas e um filho fora do casamento? E um filho antes da época? Você vai criar? Vai criar, claro. Vai ter que criar. Mas vai mudar a tua vida totalmente. Você vai ter que assumir, a tua responsabilidade vai aumentar. Você vai começar a dar um pouco mais de valor para a tua mãe, para o teu pai, para o teu pastor. Você vai ver que não era daquele jeito. Aí você tem que assumir, sabe? E às vezes é muito mais fácil a gente aprender olhando o erro dos outros do que com o erro da gente. É ou não é? A Helena, ela falou, ai meu pé, ela sentiu dor. A gente pode ter visto ela sentir a dor, ouvir ela dizer o grito dela de dor, mas eu não senti. Mas se alguém pisar no meu pé, vai doer mais. É melhor eu aprender com a dor do pé dela. Então a gente tem vários motivos e vários erros aí na nossa porta, nossos vizinhos, nossos amigos. Na rádio, semana passada, uma mulher pediu oração para o filho dela que está preso, ela não consegue dormir, porque o filho dela está envolvido com drogas, está preso. Ah, meu filho, ele é inocente, ele está preso inocente. Doído, né? E a gente erra. Roubão foi pedir conselho para a pessoa errada. Deu para entender? Foi pedir conselho para a pessoa errada. Tudo que eu falei para você, que possa servir de alento, que você possa olhar a tua vida de uma maneira assim mais minuciosa, que você comece a olhar a vida de uma maneira diferente. Deu para entender? Que você olhe assim, opa, eu vou procurar andar na linha, eu não vou pegar caranguejo. Deu para entender? Eu vou andar na linha, eu vou orar, eu vou à igreja, eu vou ouvir a minha mãe, eu vou ouvir o meu líder, eu vou ouvir o meu pastor. Aí Deus vai te abençoar, sabe? Você pode dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro. Os discípulos não tinham dinheiro. Um dia eles chegaram para Cristo e falaram o seguinte, olha, nós não temos dinheiro, temos que pagar o imposto. Jesus Cristo sabe o que ele falou? Vamos lá pescar um peixe. O que tinha na barriga do peixe? Uma moeda. Então dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quem tem Cristo no coração, confia em Cristo, ele olha a vida de maneira diferente. Ele não está preocupado se ele é gordo, se sua perna é torta. Deu para entender? Você não tem que ficar preocupado se você é gordo, barrigudo, baixinho, nanico, alto, isso. A gente tem essa mania, não é? Nós somos do jeito que nós somos. Garrincha foi bicampeão mundial
com a perna torta. A seleção brasileira estava toda enfileirada e ele com a perna torta. Bicampeão mundial. Amém? Você é um campeão, do jeito que você é. Baixinho, gordo, magro. E não temos que desistir. E nem pegar caranguejo na hora errada, claro. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar, pastor? Vamos orar? Vamos orar, então? Para que quando o pai da gente falar da gente não pegar caranguejo, a gente fala, não vou pegar caranguejo. Vamos orar? Você vai agora fazer uma oração da seguinte forma. Você vai analisar a sua vida, o que você tem feito, o que você vai fazer daqui para frente, como você vai fazer daqui para frente. Você pode pensar, eu queria ser médico, eu queria estudar. Há pouco falei com uma pessoa que quer estudar, eu quero voltar para a faculdade e tal. Tem que fazer isso. Eu voltei para a faculdade, eu me formei agora novamente. Sou professor de filosofia, mais uma. É mole, 53 anos. Estou fazendo outra faculdade de novo. Eu não paro, sabe? Não paro. Quebrei meu braço. Eu tenho 5 anos de Kung Fu, cuidado comigo, hein, cara. Semana que vem eu estou de novo na academia treinando Kung Fu de novo. Apertei a barriga, né? Claro. Já voltei, você tem que Kung Fu ganha, né? Não é. E assim é com você. Você tem que ir. Você não tem que olhar para o problema, para a dificuldade. Coloque nas mãos de Jesus Cristo. Então você vai orar comigo da seguinte maneira. Você é filho de Deus. Você não é riquinho igual Roboão. Entende? Você não é fugindo igual Jeroboão. E nem sem vergonha igual Salomão. Mas você vai entrar em campo igual Garrincha, que tinha a perna torta, foi lá e jogou a bola por baixo da perna daqueles grandes jogadores de futebol. Amém? Você é um craque, você é campeão, você é um abençoado. Vamos orar então?